Bom dia a todos. É com imenso prazer que a gente inicia essa sessão do dia 22 de novembro de 2023. E a nossa convidada é a doutora Raquel Stuck, Ô, Vera, que é, pega só o meu aparelho ali. que é professora associada da disciplina de infectologia da Unicamp, coordenadora do grupo de estudo de hepatites virais da Unicamp, infectologista do grupo de transplante de fígado da Unicamp, membro da comissão de infecção de transplante da ABTO e da COINT também, que é de infectologia. E é uma grande conhecedora e tem um carinho especial pela vacinação no transplante renal. Então, muito obrigada. Tem múltiplas, quem quiser dar uma olhada, múltiplas publicações, mais de 70 publicações aí na PubMed, e de vários assuntos, né? Não só de vacinação, mas tem um enfoque especial em hepatites também. E é com imenso prazer que a gente vai ter a apresentação dela hoje. Muito obrigada, doutora Raquel. Imagina, acho que todos estão me ouvindo bem, né, agora. Eu inicialmente quero agradecer particularmente a Maria Alice, a oportunidade de estar novamente com vocês, preferi estar ao vivo para um abraço presencial, mas só da gente poder compartilhar virtualmente é um grande prazer e agradeço o convite. Já vou adiantar, para quem está olhando o slide vai falar, ai, tudo de novo, a gente já viu isso em agosto, para quem esteve no encontro dos grupos de diálise em agosto, não, nós temos novidades em todos os consensos e as orientações de vacina, inclusive aqui no Brasil, e demos sorte, viu, Maria Alice? Porque faz um mês que foi publicado a atualização do manual do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, incorporando vacinas aqui para os nossos pacientes. Aqui os meus minha declaração de conflito de interesses para esta apresentação, eu não tenho nenhum conflito de interesses, além da minha paixão por vacina mesmo. Quando a gente vai falar de vacina, a gente tem que sempre lembrar de um conceito que a gente vai falar isso nesses 40, 50 minutos. Existem grosseiramente dois grupos de vacinas, né? As vacinas que a gente chama de vírus atenuado e o outro grupo, vamos dizer assim, que seriam as vacinas que não são de vírus atenuado. Então, neste outro grupo, a gente inclui as vacinas inativadas, as vacinas de subunidades, as vacinas recombinantes, as vacinas de RNA e qualquer outra plataforma que seja, né, agora inserida, que não seja utilizando micro-organismo atenuado. E por que é importante esta distinção? Porque elas têm indicações e cuidados diferentes no cenário do transplante. Então, as vacinas atenuadas, de uma maneira geral, elas são contraindicadas após o transplante, tá? Isso pode ficar como uma regra, tudo tem exceção na vida, mas fica isso como uma regra. E, idealmente, então, elas devem ser aplicadas antes do transplante, mas a gente tem que ter o cuidado do quê? Que entre o tempo que eu aplico, a data que eu aplico uma vacina atenuada e o transplante, eu tenho que ter o intervalo de 30 dias. Se eu não tiver a segurança deste intervalo e correr o risco do meu paciente perder o órgão, né, que chega, então eu não faço vacina de vírus atenuado. E quais são as vacinas atenuadas hoje no nosso meio? Então, a BCG, que é a vacina contra a tuberculose, a vacina óleo oral contra a paralisia infantil, a da gotinha, a vacina contra rotavírus, sarampo, cachumbo, rubéola, varicela, febre amarela e dengue. Inclusive, a vacina nova de dengue, né, que está muito se falando agora, dizem até que apareceu na TV, na novela recentemente, a vacina de dengue que temos agora, ela é de vírus atenuado, então ela não pode ser feita após o transplante, tá? E já as outras vacinas, que não são atenuadas, elas são seguras em qualquer momento deste caminhar, que eu costumo dizer, do transplante. Idealmente, elas devem ser feitas antes do transplante, idealmente até 14 dias antes, que é o tempo que a gente tem, né, tempo que a vacina precisa para formar, né, para induzir uma imunidade celular e humoral, mas essas vacinas elas podem ser feitas após o transplante. Então, não tem
contraindicação. A gente sabe que os transplantadores se preocupam muito com vacina dando rejeição, a literatura é muito farta em demonstrar que vacinação não se relaciona com episódios de rejeição, e aqui a gente tem todas as vacinas inativadas disponíveis no nosso meio agora. A gente tem mais vacinas, só que a gente não tem no Brasil, eu não coloquei aqui. Então, a dupla adulto, DT, que é tétano de difteria, DTPA, tétano de difteria e pertussis acelular, é esse PA, que é da coqueluche, a tosse comprida, a polio injetável, que faz parte até do nosso Programa Nacional de Imunização para as Crianças, hemófilos influenza tipo B, as vacinas contra influenza, as vacinas meningocócicas, pneumocócicas, as contra hepatite A e B, as vacinas contra HPV, raiva, agora, também mais recentemente, a vacina contra herpes zoster, a vacina recombinante, e todas as vacinas contra a Covid são vacinas que não são atenuadas, então elas podem ser feitas em qualquer momento, pré ou pós-transplante. Idealmente 14 dias, então. Se for para vacinar no pós-transplante, normalmente a gente aguarda 3 a 6 meses, só por uma questão de conseguir maior efetividade da vacina, porque este intervalo de 3 a 6 meses é um momento em que eu tenho já uma imunossupressão já mais estável, normalmente um pouco menor do que no pós-operatório imediato, com exceção em relação a esse intervalo de 3 meses, são as vacinas de influenza e contra a Covid-19, que podem ser feitas já após 30 dias do transplante, conforme a situação epidemiológica. E se houver episódio de rejeição, que a gente vai pulsar e tudo, eu devo aguardar 6 meses para fazer as vacinas ainda no pós-transplante e pós-tratamento de rejeição, com exceção, novamente, da influenza e da Covid-19, né? Lembrando que a gente vai falar de vacinas especiais no cenário do transplante, mas o paciente que está transplantado, ele é um cidadão, né? E ele deve obedecer também, ou ele deve ter atualizado as suas vacinas próprias indicadas para a idade e oferecidas até pelo Programa Nacional de Imunizações, que tem vacina para todas as idades. Então, aqui só lembrando, né, que a vacinação contra a Covid no Brasil, para todos acima de 18 anos, independente do esquema feito anteriormente, devem fazer, desde que já tenham 2 doses, o reforço com a vacina bivalente, e isso está valendo agora e ainda também, tá? Já temos a previsão, o planejamento da vacinação contra a Covid para 2024, então esse é um dado do Ministério da Saúde agora do início deste mês, que a partir do ano que vem a vacina contra a Covid-19 será muito parecida e acompanhará a campanha da vacina contra a influenza para as crianças e aqui para os adultos, que eu selecionei em grupos prioritários. Então não vai ser uma vacinação em massa como fizemos nesses últimos 3 anos, né? E os grupos prioritários, neste grupo, nós temos os imunocomprometidos e, entre outros, os trabalhadores da área de saúde também, que receberão anualmente a vacina contra a Covid-19, então já o planejamento para 2024. E aqui eu destaco também pelo Ministério da Saúde o calendário de vacinação do adulto e do idoso, que é de todos os adultos e de todos os idosos. Então a gente tem a vacina da hepatite B, que deve ser feita, né, desde que nasce até a velhice, né, se tiver 200 anos pode ser vacinado, a vacina tétano de difteria a cada 10 anos, para quem não tem as doses faz o esquema básico, a vacina de febre amarela, que também está indicado, né, para todos os adultos no nosso meio, mas no cenário do pós-transplante a gente não pode fazer. Lembra, ela está lá na seleção das vacinas de vírus atenuado, assim como a vacina tríplice viral, que está indicada para todos os adultos, mas os transplantados não, por ser uma vacina de vírus atenuado. E nós temos, ali era o calendário do Ministério da Saúde, e aqui o calendário da Sociedade Brasileira de Imunizações, já atualizado para 2024, acessível neste link da internet para todos, que está aqui no rodapé do slide, mas se colocar SBIM no Google já vai para lá, e a gente vê que tem outras vacinas que são recomendadas também para o adulto e que ainda não estão incorporadas para todos os adultos. Então, a vacina pneumocócica, a vacina do herpes zoster, hepatite A, HPV, por exemplo, que a Sociedade Brasileira de Imunizações recomenda, mas a gente não tem ainda liberado para todos os adultos saudáveis, né? E tem na página tanto para adulto quanto para idosos, complementando, então, até o que é oferecido pelo Ministério da Saúde. Nós temos vários guias
de vacinação do imunossuprimido, mas eu trago agora o que já está atualizado para 2024, escolhi do CDC, porque o CDC é o que mais é o que normatiza ou direciona todo mundo, né, para a discussão e incorporação até de vacinas. A gente sabe disso, né? A FDA aprovou, que a Anvisa lá já ajuda aqui para a nossa aprovação de vacinas também, e a gente vê que é uma tabela para 2024 de indicações de vacina para pacientes em várias situações clínicas, e eu destaco aqui os pacientes com doença renal crônica e os pacientes imunocomprometidos não HIV, onde se encaixa, né, os nossos pacientes transplantados. Vejam que para os pacientes imunodeprimidos, eu tenho só 3 linhas em vermelho. Vermelho é pária proibido, né? Quais são essas 3 linhas? A primeira delas, veja, está lá, live, vocês não conseguirem enxergar, acreditem em mim, o que é a live? É uma vacina contra a influenza atenuada, que é inalatória. Nós não temos essa vacina no Brasil. E essa vacina, por ser atenuada, não pode ser feita imunossuprimido. Eu digo isso porque às vezes as pessoas vão pegar assim, né? Hoje todo mundo tem um grau de déficit de atenção, vai ler alguma coisa, CDC contraindica a vacina de influenza. Contraindica a inalatória porque é atenuada, tá? A outra vacina que está logo acima dessa em amarelinho, que é a vacina contra a influenza normal, essa pode ser feita. As outras 2 linhas vermelhas, então essa é a inalatória, correspondem a sarampo, cachumbo, rubéola e varicela, que a gente já viu que são as vacinas atenuadas, que não podem ser feitas no período pós-transplante, mesmo para as pessoas suscetíveis, tá? Então são as únicas vacinas proibidas no pós-transplante. Vejam que tem uma lista grande de vacinas que estão indicadas, lembrando que no calendário dos Estados Unidos não consta a vacina de febre amarela, porque para eles isso é um problema só para o americano, o norte-americano que vai viajar para a área de febre amarela, e não tem a vacina contra a dengue, porque eles não aprovaram ainda esta vacina contra a dengue. A que tem aprovada lá é só para crianças e adolescentes, tá? É aquele o calendário do CDC, este é o calendário também atualizado da Sociedade Brasileira de Imunizações. Se você colocar um Google, é o calendário para pacientes especiais, e a gente tem 2 capítulos, um dos candidatos a transplante e transplantados de órgãos sólidos, e outras pessoas com doença renal crônica, e quando a gente abre essas páginas, tem as vacinas que são indicadas, as doses das vacinas, e os comentários se disponível na rede pública, via UBS, via CRI, ou se só na rede privada. Temos também, há um mês, quentinho saindo do forno, o manual atualizado do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, que a gente vai falar intimamente como CRI. E no CRI, é uma sala de vacina, não sei se nós temos alunos aí, uma sala de vacina que tem vacinas especiais para grupos especiais de pessoas que têm maior risco de determinadas doenças imunopreveníveis e mantido pelo Ministério da Saúde. Então, o CRI é SUS, ele atende a todos os brasileiros, independente se acompanhados do serviço público ou no serviço privado. Quando a gente vai ver quem são os imunodeprimidos, entre várias situações que o CRI inclui os pacientes transplantados de órgãos sólidos fazem parte dos pacientes elencados e que têm direito a receber vacinas especiais. Então, aqui a gente tem os pacientes transplantados de órgãos sólidos, um capítulo dedicado a eles, e aqui as vacinas, né, que os pacientes, né, com os comentários se antes ou pós o transplante, os conviventes familiares e os possíveis doadores, né, doador vivo, que consegue fazer a vacina via CRI. E as vacinas, no capítulo de outras indicações clínicas ou outras situações, condições crônicas de risco, nós temos o paciente portador de doença renal crônica, das vacinas que ele consegue fazer via CRI, isso antes do transplante. Vejam que aqui não está incluída hepatite B, porque hepatite B faz uma parte do calendário, né, de todo mundo, independente de ter comorbidade ou não, mas lembrando que no renal crônico, também é no cirrótico e no transplantado, se eu for iniciar a vacinação contra a hepatite B, 4 doses e o dobro da dose. E controle de anti-HBS também. Algumas vacinas, nesta relação de vacinas que os nossos pacientes devem tomar, e que está atualizado agora, né, do mês passado, os 2 calendários são muito semelhantes. Opa, aqui.
no calendário agora do CRI, o que que a gente tem? Sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Vejam, no pré-transplante eu posso fazer estas vacinas, né, se for suscetível, se não tiver já dose feita, no pré-transplante, não posso fazer no pós-transplante. E a de febre amarela eu posso fazer no pré, não posso fazer no pós, desde que eu tenha os 30 dias de intervalo que a gente já comentou. Tá tudo bem aí, gente? Tem alguns ruídos? Tá ok? Bom, não tem recado? Eu acho que tá. Então, quando a gente está falando das vacinas atenuadas, sarampo, cachumba, rubéola, varicela, febre amarela e dengue, nós temos que o paciente, enquanto ele não é imunossuprimido, ele pode fazer todas elas, tá? Sem nenhuma contraindicação, e este é o momento ideal, porque é o momento até que ele vai ter uma melhor resposta à vacina, a vacina vai ser mais efetiva. A partir do momento que esse paciente está listado, eu posso fazer essas vacinas, desde que, então, eu tenha 4 semanas, 30 dias no intervalo entre a vacinação e o início da imunossupressão. A gente chama que é a janela de oportunidade pré-imunossupressão. E depois deste intervalo, depois que ele transplantou, eu já não posso mais fazer as vacinas atenuadas. Bom, mas são 3 vacinas que eu não posso fazer, né? 4 se a gente contar com dengue, que não está no CRI. Mas eu posso fazer muitas outras. Então, aqui eu destaco, né? Eu posso fazer a polio injetável, se tiver indicação, a hepatite B, hemófilos B, a influenza, né, que é a trivalente, hepatite A, meningocócica, HPV e as pneumocócicas também. Então, são todas as vacinas oferecidas de graça, né, pelo SUS, e que o paciente, ele só vai conseguir fazer se a gente encaminhar o paciente para fazer, né, se ele souber que ele tem que ir até o CRI. Né? Em relação à hepatite A, então, é uma vacina que está disponível no CRI, mas para fazer no CRI, ser suscetível. O que significa ser suscetível? Eu tenho que encaminhar junto um resultado de IgG negativo, uma sorologia negativa de hepatite A, e lembrando que sempre no cenário do transplante são 2 doses com intervalo de 6 meses. Ressalto isso porque para as crianças, no nosso PNI, a gente ainda faz uma dose só. No transplante, isso aqui mesmo para crianças, são 2 doses. Né? Em relação à vacina meningocócica, este é uma mudança em relação ao que a gente conversou em agosto. A gente tinha só a vacina contra meningo C, caiu a meningo C e foi incorporada a vacina conjugada meningo tetravalente. Então, é um ganho para os nossos pacientes, eles têm direito. Quem recebeu meningo C, é só a gente reencaminhar para atualizar. Se já fizer 2 meses, ele recebe a CWY num esquema de 2 doses. Lembrando que existe uma outra vacina contra a meningite, que é a vacina contra meningococo B, mas essa é disponível neste momento apenas na saúde suplementar. Em relação a HPV, também disponível no CRI, e vejam, para homens e mulheres de 9 a 45 anos, eu posso fazer tanto no pré quanto no pós-transplante, e sempre o esquema de 3 doses. Chamo a atenção para as 3 doses, porque em adolescentes nós fazemos hoje, imunocompetentes, nós fazemos 2 doses, logo passaremos a fazer uma única dose. Mas no imunocomprometido, sempre o esquema de 3 doses, e até 45 anos ele consegue fazer no CRI. E por que é importante fazer a vacina de HPV? A gente sabe que as mulheres transplantadas com HPV têm um risco de 20 a 100 vezes maior de neoplasia cervical intraepitelial. Homens e mulheres transplantados também têm um risco maior de câncer anogenital relacionado ao HPV, a idade, né, sempre 3 doses. E lembrando que nós temos, né, na saúde suplementar, desde o começo deste ano, a HPV 9 valente, a que a gente faz no CRI é 4. Então, é uma opção para aqueles que podem investir, né, na vacinação, na saúde suplementar, também HPV 9 com 3 doses para os nossos pacientes. Em relação à vacina de influenza, o que nós temos no CRI, a mesma coisa que a gente tem na rede básica, é a vacina trivalente. Então, os 3 vírus que estão circulando mais. É uma vacina, as outras todas a gente espera 3 a 6 meses, a da influenza a gente já pode fazer no primeiro mês pós o transplante, quando o transplante acontece num período de maior sazonalidade da influenza. E lembrando uma boa notícia também, tá?
o PNI avisou, né, comunicou a todos também esta semana que passaremos a ter 2 campanhas de vacinação contra a influenza, né, no nosso país, considerando que que somos um país continental e o vírus circula em períodos diferentes para a região norte e para o restante do país, então teremos uma campanha para a região norte e outra campanha para a região sul, mas sempre no momento ainda com a trivalente, né? A quadrivalente, ela está disponível apenas na saúde suplementar, quem tomou uma não toma a outra, é uma ou outra, né, na sazonalidade, e também na saúde suplementar, a partir deste ano, nós passamos a ter a quadrivalente high dose, né, ou de alta dose, que tem 4 vezes mais antígenos da influenza, ela está aprovada pela Anvisa para os adultos acima de 60 anos, que a gente sabe que eles respondem mal a vacina com a dosagem normal. Também, quem faz uma não faz as outras, óbvio, né? E a vacina sempre ela é anualmente. Em relação às vacinas pneumocócicas, nós temos no CRI a vacina 13, a pneumoconjugada 13 e a vacina polissacáride 23, e nós temos algumas considerações a fazer. Então, são essas as vacinas disponíveis, né, via Ministério da Saúde, a 23 a mais antiga, a pneumo 10, que ainda faz parte do nosso programa das crianças, e a pneumo 13. E este ano, também na saúde suplementar, né, nós recebemos a pneumoconjugada 15, aumentando então a proteção contra a doença pneumocócica invasiva. E quem tem risco de ter doença pneumocócica invasiva, então a gente sabe que a idade é um fator importante de maior risco isoladamente, os pacientes imunocomprometidos, onde nós temos os pacientes renais crônicos, os transplantados, os pacientes em terapia imunossupressora, também como um grupo de risco independente da idade para ter doença pneumocócica invasiva, e se eu tiver junto com isso tabagismo e abuso de álcool, a gente vai somando fatores de risco para a doença pneumocócica invasiva. E os pacientes transplantados de órgãos sólidos, eles têm 41 vezes maior chance de ter doença pneumocócica invasiva. Portanto, né, esse risco supera muito, né, dos imunocompetentes, é importante que eles sejam vacinados e imunizados contra a pneumococo. Esse é um dos trabalhos que mostra que em pessoas saudáveis, a incidência de doença pneumocócica invasiva é de 10 casos para 100 mil, no transplante 465 casos para 100 mil, óbvio, então que a conclusão é que esses pacientes precisam ser vacinados. E no CRI, nós temos, de todas essas vacinas pneumocócicas, nós temos a pneumo 13 e a pneumo 23. E vocês vão me perguntar, Raquel, mas pneumo 23 é 23 sorotipos, não é? É muito melhor do que a pneumo 13, tem 10 a mais. Isso seria aqui a composição, né, das vacinas e o que tem a mais em cada uma delas. Quando eu acrescento na pneumo 13 e depois na pneumo 15, são sorotipos que têm prevalente de doença pneumocócica invasiva e que mostram uma resistência aumentada também aos antibióticos, tanto ceftriaxone, nem digo mais penicilina, mas ceftriaxone também, né, com uma sensibilidade ainda mantida para a vanco apenas. E por que 23 neste cenário não é melhor do que a 13 ou do que a 15? Porque a tecnologia, a plataforma com que são feitas as vacinas, né, a polissacáride conjugadas é diferente. O que faz com que a vacina polissacáride, ela tenha uma resposta muito ruim quando eu faço doses de reforço e induzem um fenômeno chamado de hiporresponsividade, que é o que é isso? Se eu faço doses de reforço repetidas, lembra os antigos até, né, assim, na minha época a gente aprendia que a gente fazia a cada 5 anos a vacina pneumo 23. Se a gente faz isso, em vez de eu aumentar a proteção, não, ela até diminui por este fenômeno de indução de hiporresposta, que é uma característica das vacinas polissacárides. A vacina polissacáride, ela não induz memória e ela não elimina o estado de portador. E nada disso acontece com a vacina conjugada. Então, a plataforma da vacina conjugada, apesar de um número de sorotipos menor, ela nos traz mais vantagens em termos de efetividade da vacina, tempo de proteção e eliminar o portador também. E com a vacina 20, que já tem no hemisfério norte, então, né, num futuro breve, a polissacáride 23 até vai sair do nosso cenário. O CRI
né, disponibiliza a vacina pneumo 13 para esses pacientes. Aqui também houve acréscimo de determinadas situações clínicas, mas os nossos pacientes transplantados de órgãos sólidos já estavam contemplados no passado, continuam contemplados agora, com a pneumo 13, depois a pneumo 23 e uma revacinação, né, com a pneumo 23 depois de 5 anos, e daí eles estão, consideramos, protegidos contra a doença pneumocócica invasiva. Rapidamente, vocês não vão saber isso que a sala de vacina sabe, quem faz a pneumo 13 via CRI ou 15 na saúde suplementar, depois de 2 meses faz a pneumo 23 e depois de 5 anos faz a outra pneumo 23 e está encerrada a conversa, né? Para aqueles que começaram com a pneumo 23, eles têm que aguardar 1 ano para fazer a vacina conjugada. Existem estudos mostrando, primeiro, que começar com a 13 ou com a 15 é melhor, e segundo, que intervalos menores de 1 ano para quem começou com a 23 interferem na resposta vacinal. Então, a gente tem que esperar 1 ano. Depois de 2 meses, eu faço outra 23, contanto que eu tenha 5 anos de intervalo entre as duas pneumo 23. E a pneumo 23 é um reforço 5 anos depois e pronto, não se fala mais nisso. Todas essas vacinas inativadas que a gente viu, hepatite A, hepatite B, as meningocócicas, HPV, agora as pneumos, elas podem ser feitas em qualquer momento, né, no caminhar do transplante. Então, eu posso fazer o ideal 2 semanas antes do transplante, para eu garantir maior efetividade das vacinas, mas eu posso fazer também depois do transplante. Normalmente, a gente aguarda de 3 a 6 meses, sendo repetitiva, com exceção de influenza e de Covid-19. Tá? E agora, eu gostaria de destacar para vocês uma vacina que ainda não faz parte das vacinas oferecidas pelo CRI, mas tem uma recomendação formal pela Sociedade Brasileira de Imunizações, que é a vacina contra herpes zoster, né, a vacina inativada, que é uma vacina recombinante. E por que é importante? A gente sabe que 1/3, pelo menos, 30% a 40% das pessoas que têm herpes zoster vão desenvolver aquela aneurite pós-herpética, que isso acaba diminuindo muito a qualidade de vida do paciente. Tem pacientes que ficam mais de 1 ano, né, com a aneurite ali e lidando com todos os esquemas analgésicos, né, possíveis, além de aumentar o risco de complicações também tromboembólicas, trombóticas, principalmente relacionadas pós-zoster, que isso também já está muito documentado na literatura. Tínhamos até recentemente, até ano passado, 2 anos atrás, uma vacina contra zoster, que era uma vacina atenuada, que os pacientes transplantados não podiam fazer. Tá? Essa vacina já foi descontinuada. A gente agora, o que nós temos, a vacina recombinante, que pode ser feita no pré ou no pós, mas ela ela não está disponível na saúde pública neste momento, em nenhum dos cenários. Né? A indicação, então, desta vacina em bula para todos os adultos acima de 50 anos e para os acima de 18 anos com risco aumentado de herpes zoster. A gente sabe que os imunossuprimidos têm um risco aumentado de herpes zoster, então eles estão contemplados na indicação da vacina. O esquema é de 2 doses, com intervalo de 2 a 6 meses entre elas. Nos imunossuprimidos, que a gente quer uma proteção mais rápida, normalmente se recomenda 2 meses. Né? Então, 2 meses de intervalo, vendo que é uma vacina que pode ser feita em imunodeprimido, pode ser usada independente do histórico de varicela ou não, de ter sido vacinado ou de ter tido a doença. Esses grupos todos, nós já temos trabalhos publicados mostrando segurança da vacina e a efetividade nos estudos imunossuprimido com 2 meses de intervalo, e algumas perguntas frequentes, né? Quem teve zoster pode tomar a vacina? Pode. Existe uma recomendação de aguardar 6 meses, mas se não for possível, pode ser feita a qualquer momento, e os indivíduos previamente vacinados com aquela vacina que existia contra a zoster, a atenuada, devem também receber a vacina, né, recombinante, aguardando no mínimo 2 meses de intervalo entre elas. Não adianta a gente falar, né, da vacinação do transplantado renal, que a gente sabe que ele, se vacinado, a resposta dele é menor do que do imunocompetente, né, mas qualquer resposta é melhor do que resposta nenhuma, se a gente não vacinar e não proteger os conviventes e os profissionais de saúde que lidam com esses pacientes. Então, mais uma vez, também nesta tabela, né, aqui do manual do CRI, a gente tem as vacinas que são indicadas para os conviventes familiares. E eu destaco aqui em verdinha todas as vacinas que são
indicadas, e essas vacinas todas, inclusive as vacinas de vírus atenuado, sarampo, cachumba, rubéola e varicela, eu posso fazer e devo atualizar a situação dos conviventes familiares e consigo fazer via CRI, acima de 1 ano de idade, né, por exemplo, sarampo, cachumba, rubéola, varicela, inclusive adultos, se forem suscetíveis a essas doenças, o CRI faz, o que normalmente a gente não faz via Programa Nacional de Imunizações. Inclusive hepatite A para convivente, né, de transplantado, a gente também consegue fazer, mas também eu tenho que demonstrar que o convivente é suscetível, o que é difícil quando a gente está falando em serviço público, a gente conseguir que o convivente faça no serviço público uma sorologia de hepatite A. O que eu não posso fazer no convivente? A polio oral. Então, a gente sempre tem que conversar com o paciente transplantado e atualizar a situação familiar. Vem netinho, vai vir filho, a filha está com um bebezinho, está morando junto. Então, as crianças que teriam indicação de polio oral, elas não podem receber a polio oral se tem imunossuprimido junto a elas, tá? E a gente deve fazer uma cartinha para o posto falando para que a criança receba em todo o seu esquema de vacinação contra a polio injetável, isso não tem nenhuma dificuldade. Então, a gente deve vacinar todos, né, os que convivem com o paciente, inclusive os profissionais de saúde, influenza anualmente, os pacientes já conseguem logo na primeira leva, assim que o transplantado começa a ser chamado para vacinar contra a influenza, também os conviventes vacinam, varicela 2 doses para os conviventes, sarampo, cachumba, rubéola também, pertussis acelular a gente não tem disponível para os conviventes, mas para os profissionais de saúde, sim, né, porque a coqueluche é importante, nós como transmissão profissional, e a polio inativada para as crianças. A polio oral, formalmente contraindicada para os conviventes. E aqui o encaminhamento para o CRI. Onde tem CRI físico, a pessoa vai até o CRI físico. Se não tem um CRI físico ali pertinho, o que o paciente faz? Ele pega as nossas indicações de vacina e leva até o posto de saúde. O posto de saúde vai mandar, né, essas nossas solicitações para o CRI e depois busca a vacina e o paciente faz a vacina ali no posto de saúde, pertinho da casa dele. Aqui ficou muito pequenininho para ler o que eu preciso, né, colocar no encaminhamento do paciente para o CRI, eu preciso colocar médicos e enfermeiras podem fazer este encaminhamento, deve ter os dados de identificação do paciente, se ele é pré, se ele é pós-transplante, se ele já está imunossuprimido ou não, isso já é o motivo da indicação, as vacinas que eu quero fazer, ou eu posso pôr, autorizo a atualização vacinal, de acordo com o CRI, e se necessário, os exames comprobatórios, por exemplo, se eu pedir hepatite A, eu tenho que mandar a sorologia junto, comprovando que ele é suscetível, né? E aqui a gente repete sempre isso em todas as apresentações, porque é importante a gente ver qual que é o nosso papel enquanto profissional da saúde, né, para garantir maiores taxas de vacinação. A gente sabe que isso, neste momento atual, é extremamente importante, as nossas adesões, né, elas já vinham caindo pré-pandemia, pioraram agora, e a gente vai ver num estudo feito e publicado até pelo CDC, como é importante o papel do médico, mas também de todos os profissionais da saúde, reforçando a importância e que o paciente, né, atualize todas as vacinas a que ele tem direito ou as que foram indicadas. Então, quando o paciente quer ser vacinado e a equipe de saúde fala, ai, não, não vacina, isso é besteira, você vai ter dor no braço, porque essa é a reação na maior parte das vezes, né? Não, acho que você não deve fazer. Então, o paciente quer fazer. O médico, a equipe fala, não, acho que você não deve fazer, ou não reforça a necessidade de fazer, a chance do paciente vacinar é de 8%. Se o paciente não quer fazer, não, doutor, e o médico fala, a equipe de saúde insiste, fala assim, não, você precisa fazer. Não, mas olha, eu vi na internet que eu vou virar jacaré, vai me mudar meu DNA, não, essa doença nem existe. Sarampo, imagina, não existe mais, não, essa vacina eu vou ter reação. Então, se o paciente não quer, mas a equipe insiste que o paciente deve fazer a vacina, a chance de sucesso para a vacinação pula de 8% para 70%. E se médico e equipe de saúde e paciente querem fazer, era para ser 100%, mas os dados mostram que é 90%. Então, mostrando, né, a importância que é essa nossa conversa, né, direcionada. Outro dia um amigo me falou assim, Raquel, ele é transplantador,
eu não indico, eu não falo de vacina, porque o paciente vai me perguntar, mas tem mais de uma vacina de meningite, qual que eu devo fazer? Eu não vou saber responder, então eu prefiro não falar. Isso, primeiro, não dá para todo mundo saber tudo, né? Vacina muda muito, tudo muda muito, cada um vai ficando, cada macaco no seu galho, literalmente, sem querer ser preconceituosa com essa minha fala. Cada um tem o seu lugar, mas é importante a gente falar que existem vacinas que devem ser feitas. Então, se você não quer, né, se expor, eu não sei tudo de vacina de meningo ou de pneuma, é muita confusão, eu tenho que me ater a outras coisas mais, né, que eu sei melhor e tenho que orientar meu paciente, só avise e reforce para o paciente que é importante que ele atualize sua vacinação, senão ele vai perder o transplante, porque ele vai morrer de pneumonia, ele vai morrer de meningite, né, ele vai morrer de influenza, então vai morrer de Covid, a gente viu o que foi Covid nos transplantados renais particularmente, então é importante que a gente reforce, você precisa vacinar, é importante que você vacine, isso para uma sobrevida maior, sua e do seu enxerto, e encaminha para atualização para a sala de vacina e pronto, só fala que é imunossuprimido e avisa que ele não pode tomar de vírus atenuado, né? Então, acho que, como mensagens finais, então, a atualização da imunização deve ser o mais precocemente possível, preferencialmente antes do transplante, as vacinas atenuadas, avaliar risco-benefício, tem que aguardar os 30 dias, após o transplante, as atenuadas são contraindicadas, as inativadas podem ser feitas sempre, e a avaliação e atualização de imunização dos profissionais da saúde e dos conviventes é extremamente importante. Foi isso que eu separei para a gente conversar. Acho que a gente tem um tempinho aqui para a gente... Opa! Tem, tá vendo? Deu tempo para a gente conversar. Deixa eu... Tá certo. Então, muito obrigada, doutora Raquel, sempre excelente apresentação, as coisas novas, a gente precisa estar sempre sabendo, e realmente é sempre uma dúvida, né? A gente tem que correr lá para dar uma olhada, para ver quando que pode, quando não pode, e eu acho que isso é sempre muito importante. Eu digo que muitas vezes a boa vontade é tão grande que um dos meus pacientes é transplantado há 18 anos, pâncreas, rim, e eu dei algumas vacinas, isso só fazendo uns 2 anos, algumas que estavam faltando, e ele foi lá e eles aproveitaram, já que a carteira de vacinação não estava, eles aproveitaram, fizeram febre amarela, varicela e sarampo, tudo de uma vez. Então, esse deu sorte, mas... eu acho que isso sabe, que aconteceu conosco aqui também, né, no fígado, a mesma situação. Na verdade, o paciente teve um ferimento na perna, ele foi para fazer a atualização do tétano, que era com arame farpado, ferimento profundo, e a mesma história. Vamos aproveitar e atualizar a situação vacinal. E ele ainda alertou: eu sou transplantado, acho que eu preciso falar com os meus médicos do transplante. Não, a gente atualiza tudo. E fizeram exatamente febre amarela, e ele morreu de febre amarela pelo vírus vacinal, né, com comprovação. Então, acho que alertar os pacientes, né, Maria Alice, sempre assim, né, olha, tem algumas vacinas que o senhor não pode, né, que são poucas, 4, né, e para ele falar isso e não deixar fazer, porque acontece isso mesmo, às vezes, nas salas de vacina, que não tem gente ainda com capacitação para isso. E eu gostaria de destacar, né, Maria Alice, eu acho que, pelo menos na minha experiência, eu acho que a gente consegue maior sucesso, até de adesão à vacinação, com o apoio da enfermagem, tanto né, no pré-transplante, quando ele vai ser inserido, quanto no pós-transplante também. Né, porque a maneira, o acolhimento, acho que, da equipe de enfermagem, né, os pacientes às vezes ficam mais à vontade, a gente tem que falar outras coisas, tem que aumentar imunossupressor, diminuir imunossupressor, ver função renal e tudo, acaba, né, não dá. Muitas vezes. E a equipe de enfermagem, eu acho que consegue uma aproximação maior dos pacientes, não só para ratificar a importância da vacina, mas também para ficar checando, né? Que às vezes a gente, numa consulta, 40 pacientes por período, a gente não consegue fazer isso, e a equipe da enfermagem muitas vezes consegue essa aproximação com mais sucesso do que a gente até. Perfeito. A doutora Ida vai fazer uma pergunta. Oi, doutora Raquel. Oi, Dan. Bom dia de novo, né? Acho que assim, é de extrema importância. Eu sempre conto que meu interesse por vacina começou quando nós tivemos um transplantado, eu acho que foi 2003 ou 2004, com tétano, né? Então, assim, isso foi quando comecei a ir atrás e cobrar dos pacientes, né, a vacinação.
Acho que o interesse começa aí. E a gente, respondendo à sua pergunta, a gente está com o CRI aqui no serviço desde o ano passado. Então, já tem 1 ano que nós estamos, já deu um pouquinho mais, com o CRI. É maravilhoso, né? Porque eles vão É no outra vida, né? pré-transplante e a gente já fala, passa lá e já faz tudo o que é possível, que vai agilizar todo o processo. Mas, mesmo para os pacientes fora, né? E pré esse período, desde que você encaminha, a gente não tinha tanta dificuldade de conseguir com que eles conseguissem a vacina, só é mais complexo, né? Demora um pouco mais, às vezes não conseguia fazer tudo pré-transplante. Uma das minhas dúvidas de vacina, que eu acho que eu não tinha entendido, a de pertussis, ela está liberada para todos os pré e pós-transplantes? Não, infelizmente não. A pertussis nem no pré nem no pós. Ela está liberada para profissional de saúde. Tá. Só, neste momento. Daí para os outros, só na saúde suplementar. Agora, quem tem um esquema básico né, contra tétano, é uma dose só, né? De pertussis, depois vai tomar outra daqui 10 anos. Né? Mas, de qualquer forma, só na saúde suplementar neste momento, não tem. Tá. Só para a gente mesmo. Né? Aqui, Agora, alguém é uma coisa vacinado? só de cuidado, a gente já falou, né, do paciente estar orientado que não pode atenuada. O que aconteceu aqui também, Ida, é que nós tivemos uma paciente, e assim, uma paciente professora que é aposentada, quer dizer, tem um entendimento maior do que a maior parte dos nossos pacientes. E eu fiz orientação de vacina para ela, ela tinha orientação de vírus atenuado, ela estava bem distante, porque no fígado a gente tem essa previsão de quando vai ser transplantado, e pedi para ela no CRI. Só que ela não foi naquela data, ela foi 2 meses depois, 3. E daí o CRI fez. E daí 15 dias depois chegou um fígado para ela não pôde receber. Daí eu combinei com o CRI, acho que isso vale a pena até, para elas checarem sempre a data do encaminhamento, porque às vezes o paciente não vai, outro dia que eu venho colher sangue fica mais fácil, na próxima consulta eu vou. Então, checar quando tiver indicação no pré-transplante de vírus atenuado, para ver se ele ainda pode fazer ou não. Daí a gente fechou isso aqui, que aqui a gente tem o CRI também, ficou facinho. Só um alerta aqui para quando a gente erra, a gente tem que aprender com os erros nossos e dos outros também, né? O Hinaldo, posso ver aqui? O Hinaldo fez uma pergunta. Posso? Está aqui no chat. O Hinaldo, bom te ver virtualmente. O Hinaldo pergunta o seguinte: vacina de varicela, a gente precisa de comprovação laboratorial de suscetibilidade? Porque ali na tabelinha fala varicela ser suscetível, né? Pacientes que relatam que já tiveram catapora, é suficiente para falar que não tem benefício, talvez indicar se tiver acesso à vacina contra as ósseas? Bom, então, a vacina de varicela, o suscetível é negar que tenha tido varicela. Antes até de monkeypox, mas né, parece que a coisa para monkeypox está mais tranquila, nenhuma outra doença né, tem as características clínicas de varicela. Então, se o paciente fala que teve catapora, a família fala que ele teve catapora, tá? Não tem outra doença com aquele exantema que a catapora tá. Então, relatar que teve catapora é suficiente para você não indicar a vacina. Agora, o que muitas vezes acontece, o paciente fala que não teve, mas as minhas filhas tiveram e eu cuidei delas. Ela deve ter tido. Né? Então, se a gente tivesse acesso à sorologia, você faria um IgG, era positivo. Ela pode ter tido uma lesão no couro cabeludo, 2 nas costas, que passou desapercebido. Mas, na dúvida, eu já vi adulto, nós tivemos uma transplantadora, que o irmão teve catapora na infância, falava, com certeza eu tive, a mãe falava, você não teve? Não, mas eu fiquei junto com ele. Era chance grande. O que aconteceu? Ela teve catapora, e a catapora em adulto é um horror, né? Não sei se vocês já viram, é dramático. E ela teve, tipo assim, 36 horas depois de ter feito um transplante. Né? Então, imagina o fuzuê que foi. Então, adulto que fala que não teve, mesmo que tenha tido um contato próximo, Inaldo, a gente encaminha, se possível, para fazer varicela sim. Quem já teve, está elencado, se possível, para fazer zoster né, como indicação. Rotavírus, uma ótima pergunta. Celular da
Mona, não sei se é ela mesma, mas sobre a vacina de rotavírus. Rotavírus é uma vacina de vírus atenuado, vocês viram que ela não está no quadrinho de proibida lá de convivente, né? Ela é uma vacina de vírus atenuado, ela tem eliminação fecal, assim como a de pólio. Por que pólio não pode? Porque os casos hoje relatados de paralisia infantil são muito relacionados com retroatenuação do vírus vacinal. Né, que é mais frequente acontecer por contaminação oral fecal em transplantado. Tanto que também para o ano que vem, provavelmente não teremos mais a vacina da polio oral, a gente tem que atualizar essa aula, vai ter só a injetável. Mas enquanto tivermos, por isso que não pode o convivente. A rotavírus, apesar de ter a mesma coisa, ser uma vacina de vírus atenuado, ter risco de transmissão aí fecal oral, não existe nenhum relato de retroatenuação do rotavírus ou de transmissão do vírus vacinal em convívio familiar de imunossuprimido. Por isso, a vacinação de rotavírus pode acontecer normalmente nos conviventes de paciente transplantado. Bom dia, doutora Raquel Horácio. Parabéns pela aula. Eu gostaria de saber se existe algum trâmite, ou no Ministério da Saúde, ou na Conitec, sobre a disponibilidade da Zoster na vacinação. Oi, Horácio. Horácio, o que eu sei, meio de bastidor, é que existe uma intenção, sim, de se iniciar a discussão para a incorporação de zoster, né, e como tudo no Ministério, vai vir para um grupo prioritário. Então, provavelmente será a próxima vacina a ser analisada para incorporação, né? Espero que dê certo. Outra pergunta é sobre HPV. Mesmo nas pacientes que já tiveram HPV, foram transplantadas até mais de 45 anos, elas não são administradas? Ótima pergunta. Acima de 45 anos, não. Talvez isso até seja revisto, porque infelizmente a gente tem sobrado vacina, né, até de HPV, tanto nos CRIs, por falta de encaminhamento, quanto na rede pública, mas por enquanto só até 45 anos. Emendando, assim, quem teve HPV em mais de 45 anos não consegue fazer via CRI, mas quem já teve HPV abaixo de 45 anos, só lembrando, né, deve fazer a vacina. Normalmente quem tem HPV tem contra um sorogrupo, a vacina tem 4 sorogrupos, tem uma ampliação, né, aí de proteção cruzada para pelo menos 16 outros, então mesmo quem já teve ou quem está em tratamento de HPV deve ser vacinado também. A vacina não entra como um complemento de tratamento, tá? Ela não tem esse objetivo, mas é mais para proteção contra os outros HPV, mas infelizmente acima de 45 anos ainda não. E a última é sobre dengue, né? Qual vacina da dengue? Porque nós não temos disponibilidade, agora está sendo anunciado os resultados da Butantan, né? Talvez em 2024, 2025 nós vamos ter ela. E a Butantan tem a vantagem de ser dose única, né? Nós não temos, lembrando que tanto a Butantan quanto a vacina que a gente tem hoje na saúde suplementar são vírus atenuado, então no pós-transplante eles não vão poder fazer, eles vão ter que continuar usando repelente mesmo, não vai ter jeito, né? Nós, em relação à incorporação, né, no SUS da vacina de dengue, tem um relatório bem interessante da Conitec, relativamente, acho que do começo do mês passado, com as explicações da discussão que se deu lá, e uma preocupação que a gente tem é agora, desta semana, né, já também a documentação do genótipo 3 circulando entre nós, e que a gente viu que a vacina disponível a Sanofi tirou a vacina deles praticamente, agora a gente só tem, vou falar do laboratório Takeda, que tem a eficácia contra o genótipo 3 é menor do que os outros, então essa é uma preocupação neste momento também. Mas a dengue, a impressão que eu tenho, mas é uma impressão quase que, vamos dizer, de leiga, viu, é que provavelmente vão esperar os resultados finais da Butantan, que em termos de saúde pública é bem mais vantajoso, né? Lembrei. Quando a gente recebe o adolescente ou o adulto jovem que recebeu a pneumo 10,
Ele segue 13 e 23? Como que é a sequência? Quando for acima, né, de 5 anos, eles recebem a 13 e a 23. Uhum. Isso mudou também. Eles vão receber, vão completar com 13 e 23. E vocês fazem, às vezes a gente tem aqui transplantado, que vai para transplante conjugado, por exemplo, o fígado rim. E o fígado tem uma vacinação diferenciada de esquema rápido. Isso Não tem. É o mesmo. Tanto é que hoje a Analice me falou que era aberta aqui essa transmissão. Eu falei para todo mundo aqui do fígado: olha, o transplante é o rim, porque foi o rim que me convidou, mas é a mesma coisa para o fígado. Não tem diferença. O que a gente tem, às vezes, de vantagem no fígado é que você tem uma expectativa de quando o paciente vai ser transplantado, né? Conforme a posição da lista, eu sei que ele vai ter 30 dias para eu vacinar, por exemplo, com muita segurança, né? Desde que ele vá na data que a gente manda aí. O que pode fazer, eventualmente, de ser mais rápido é o esquema acelerado de hepatite B, mas isso pode para todo mundo, né? De fazer um intervalo mais rapidinho, em vez de 0, 1, 2, 6 meses, fazer 0, 1, você faz semanal, mas a eficácia depois no final não é tão boa, né? Mas serve para todos. Todos os transplantados de órgãos sólidos, na verdade, obedecem o mesmo calendário. Certo, acho que todos fizeram as perguntas, né? Então, que estavam online, os que estavam aqui, quem tiver mais alguma pergunta, depois a doutora Raquel está sempre disposta, né, doutora Raquel, para a gente tirar as dúvidas, né? E para o ano que vem a gente vai ter o sincicial também, né? Então vai ter outro vírus novo aí para a gente. Mais novidades, ainda bem, né? Mas, doutora Raquel, muito obrigada mais uma vez, nós agradecemos poder estar participando aqui conjuntamente, para a gente ter essas novidades, essas coisas que nosso dia a dia hoje requer que a gente saiba muito sobre a vacinação, mas nada como falar com uma pessoa, né, com expertise como a sua. Então, muito obrigada mais uma vez, né, em nome da disciplina aqui de Rio Preto. Eu que agradeço, é um prazer estar sempre com vocês, viu? Eu gosto demais, de verdade. Obrigada. De preferência é presencial, né, doutora? A próxima vez sim, se não for no meio da semana, fica fácil daí. Vai ficar melhor. Obrigada, até a próxima. Imagina, até. Tchau, Um bom tchau. final, boa tarde para todos, boa Abraço. semana. Tchau, tchau.